Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais um programa inédito e único, porque eu vou te falar, o tema hoje é muito importante. Primeiro deixa eu apresentar a convidada. Ela é médica neurologista, especialista em distúrbios do movimento pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Especialista em aplicação de toxina botulínica em patologias neurológicas, pela Universidade Estadual de Campinas também, Unicamp. E especialização em estimulação cerebral profunda em distúrbios do movimento na Universidade de São Paulo, a USP. E ela é membro também da Academia Brasileira de Neurologia. E o que nós vamos falar hoje? Demência, doença de Alzheimer e avanço diagnóstico. Seja muito bem-vinda essa médica neurologista Laura Souza. Oi, Marcelo, eu agradeço demais o convite, agradeço a oportunidade por poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão amplo, é tão interessante, cheio de novidades, né? Nós temos muitos parentes ou amigos que passam por distúrbios neuronais ou Alzheimer e a gente precisa de esclarecimento e informação. Principalmente porque existe uma poderosa ferramenta de diagnóstico de última geração que a doutora vai trazer como exclusividade aqui na região de Jundiaí, junto em parceria com o Fleming. A gente vai chegar a um diagnóstico profundo de Alzheimer, mas primeiro vamos falar sobre isso. Então, primeira coisa, como que a gente pode saber se a pessoa tem um distúrbio, se tem Alzheimer ou é um simples esquecimento? Me ajuda nessa aula para as pessoas que estão em casa, para a gente poder ter isso, porque queixas de memórias é comum. Sim. E quando a pessoa fica mais velha um pouco, às vezes acontece de alguns esquecimentos que talvez sejam fisiológicos ou não, você vai me ajudar a explicar, a doutora me ajude a nós. E quando que é o Alzheimer propriamente dito? Então, a palavra é sua, me ajuda. Tá Nos certo. ajude. Tá. Então, Marcelo, eu trouxe um fluxograma aqui no próximo slide para a gente começar a discutir sobre isso. Então, o paciente chegou com uma queixa cognitiva, seja, estou esquecido, tenho dificuldade para aprender coisas novas, dificuldade para reter informações, ou meu familiar está com esse tipo de sintoma. Isso é normal? Isso faz parte do envelhecimento? Isso é sinal de uma doença? Como que a gente vai investigar? Então, dois fatores são muito importantes. Um é a avaliação cognitiva, são os testes neuropsicológicos desse paciente. Através desses testes eu vou conseguir mensurar se a cognição dele, seja a linguagem, a capacidade de fazer cálculos, a atenção, a concentração, a memória recente, se isso está preservado ou se isso está abaixo do esperado. Esse nome desse teste é neurocognitivo. Testes neurocognitivos, avaliações neuropsicológicas, Então, através desses testes, eu vou conseguir mensurar um score cognitivo desse paciente. Isso está dentro do esperado, comparando com pacientes da mesma idade, com o mesmo nível de escolaridade, ou isso está abaixo da nossa expectativa? Então, essa é uma avaliação. E outra coisa que a gente vai ver juntinho com isso é a funcionalidade. Então, essa alteração, esses sintomas de memória ou de alteração cognitiva, trouxeram algum prejuízo para a funcionalidade do indivíduo? Deixou de fazer coisas que antes ele fazia de forma independente? Então, impactou no dia a dia dessa pessoa? Entendi. Então, essas são duas grandes questões. Então, por exemplo, você chegou lá com uma queixa de memória. A gente fez os testes neuropsicológicos, a gente investigou essa parte da sua funcionalidade e vimos que está tudo bem. Não tem nenhuma alteração. Essas avaliações estão normais. A gente classifica isso como um declínio cognitivo subjetivo. Então, objetivamente, a gente não vê essa alteração. É só subjetivo porque o paciente tem essa percepção de queixa de memória. Sim. Mas no score tá normal. No então, score na avaliação tá que normal. você deu lá, tipo 0 a 10 essa nota, como que é? Ou uma Depende nota do teste que a gente vai aplicar. Mas tem um padrão que tem você um padrão, uma nota. Entendi. Uma nota de corte. E aí, quando a pessoa tem esse esquecimento, que ela percebe é subjetiva, você falou. Ela percebeu, mas os testes dela estão ótimos, a funcionalidade dela está preservada. Sim. É um declínio cognitivo subjetivo. Ok. O que pode causar esse declínio cognitivo subjetivo? Pode estar atribuído ao próprio envelhecimento normal? Pode. Pode estar relacionado com algum transtorno do humor, ansiedade, depressão? Pode.
Pode ser relacionado a algum distúrbio metabólico, alterações dos hormônios tireoidianos, Verdade. deficiência de vitaminas? Pode, tá? Tá. Então é importante a gente avaliar esse paciente, mas ele está no grupão de declínio cognitivo subjetivo. Então, esse declínio subjetivo, você faz essa análise mais profunda já na sua clínica, você analisa esses outros fatores. Sim, vamos investigar essas outras possíveis causas. Hormônio, né? Vitaminas, tudo isso, Tá. tá? Porque- Para tentar ver se a gente consegue ajudar esse paciente a melhorar, Boa. certo? Tá. Agora a gente vai para um outro cenário. Tá. Então fomos lá, fizemos os testes, a avaliação cognitiva, os testes de memória e percebemos que esses testes estão alterados. Porém, funcionalmente está tudo normal. A pessoa continua independente, sai de casa sozinha, maneja finanças, consegue aprender coisas novas, cuida da alimentação, cuida da higiene, então é independente, a funcionalidade dela não mudou. Tá. Mas o resultado do teste chama atenção, fala não, esse resultado está um pouquinho abaixo do esperado. Entendi. A gente chama isso de comprometimento cognitivo leve. Comprometimento cognitivo leve é uma zona intermediária entre a cognição normal e a demência. Esse paciente do comprometimento cognitivo leve pode se estabilizar como está, pode reverter, melhorar e pode progressivamente evoluir para uma demência. A pessoa que tem esse esquecimento leve ou já está nessa faixa, né? Ela não sabe. Uhum. Você é médica, neurologista. Aliás, para estudar o cérebro, eu não sei quantos anos tem que estudar, porque olha... Não para nunca. Não para nunca, porque ou o órgãozinho o pequeno, mas que olha... É verdade, Né? complexo. Então, essa pessoa já que está tendo essa falha de memória, seja ela subjetiva, tô certo? Isso. Ou essa que já é uma zona de alerta um pouco mais avançada, que pode ir para outras regiões mais perigosas, outras patologias mais perigosas. Já é hora dela procurar o mais rápido possível um médico, não é? Com certeza. Pessoal, Então, olha lá, o alerta. Quanto mais precoce a gente identifica e, se Isso. possível, a gente trata, Isso. melhor é o prognóstico, a evolução desse doente. E eu acho até que o paciente fala, olha, isso é subjetivo, aqui o seu score está bem, sua funcionalidade está boa, vamos olhar outras coisas, vamos investigar como é que está seu estresse, acho que é vital também ali Com para a certeza. qualidade de vida. Então, o que é mais comum, assim, que com frequência chega no consultório? Aquele paciente que tem um transtorno de humor, tem uma ansiedade, tem uma depressão, mas não liga tanto para esse sintoma. Tá. E aí, a hora que traz a queixa de memória, quando a gente vai destrinchar, vai investigar isso, a gente percebe que é consequência desse transtorno do humor, é consequência desse transtorno de ansiedade, é consequência desses sintomas depressivos, consequência de uma apneia do sono. Então, um monte de fatores podem influenciar nessa cognição, que não só as demências, né? Então, a demência está lá na frente desse Eu diagnóstico. gravei aqui com o Dr. Fabrício, eu tinha apneia severa do sono. É mesmo? 52 por hora, Aí, o índice de a maior de despertar. 46 segundos. E aí eu tinha, e realmente meu cérebro, minha pressão arterial, tudo. Então, olha que legal já procurar nesse primeiro estágio. Com certeza. Tá. Aí você falou, a subjetiva, aí a gente entrou nesse outro estágio. Comprometimento cognitivo A leve. pessoa procurou, o médico tá, leve. E aí, como que funciona essa análise neurológica que já pegou a parte cognitiva, certo? Certo. É. Então aí a gente vai tentar descobrir. Esse indivíduo está ali nessa zona que pode reverter, pode evoluir. Isso pode ser em decorrência de um transtorno do humor, principalmente quadros depressivos graves, né? Isso pode estar relacionado às alterações metabólicas, deficiência de vitaminas. E isso pode ser a fase inicial de uma demência. Tá? Tá bom. E aí, quando que a gente caracteriza isso como demência? A partir do momento que a gente começa a ter um declínio da funcionalidade. Então, Funcionalidade, só desculpa te interromper já interrompendo, é quando a pessoa no dia a dia perdeu a função isso. de alguma coisa. Isso. Você E citou algumas coisas de higiene, Isso. talvez finanças. É quando essa pessoa ela fazia as coisas no dia a dia, fazia lá, era a boa mãe, o bom pai ou o bom gestor da casa. Sim. E agora, opa, o que aconteceu? Parece que desligou um disjuntorzinho, é isso? Isso. É sempre uma comparação dessa pessoa com ela mesma. Então, ela tinha uma funcionalidade prévia que vem se deteriorando. Então, ele era capaz de manejar finanças, ele era capaz de mexer no aplicativo do banco no celular. E agora está tendo dificuldade, agora vai usar o caixa eletrônico, tem dificuldade, esquece a senha,
tá dirigindo e se perde em lugares que ele previamente conhecia. Sim. Então a gente vai vendo que gradativamente essa funcionalidade dele, a independência dele, a capacidade de resolver problemas, isso tá piorando. Entendi. Né? E quando começa a avançar para essa parte, a doutora vai explicar já, depois dos comerciais, porque não parece, mas já falamos aqui 11 minutos. A gente vai ter um break leve e vamos voltar aqui para esses outros episódios que vão se avançando. A gente volta rapidinho. Olá, sou o Dr. Marcelo Menino, do Laboratório Fleming, e estamos lançando esse exame de biomarcadores para Alzheimer. Até então não se havia esses biomarcadores, é um lançamento, tá certo? Então, eu estou trazendo um laudo modelo que eu achei oportuno interromper brevemente. Aqui nós estamos no laudo do Fleming, né? Nós somos acreditados, né? Laboratório acreditado e certificado, tá certo? E temos aqui um laudo modelo de um paciente, tiramos o nome do paciente, porque esse episódio foi gravado na quarta-feira da semana passada. Ele está indo no ar agora, sexta-feira, ou seja, na quarta da semana passada, hoje é sexta, já tiveram 3 diagnósticos para Alzheimer, e segunda-feira já tem outro já em andamento, agendado, em parceria com a doutora Laura, para nós podermos identificar os biomarcadores. O que são esses biomarcadores? São um laudo modelo, tá? De um paciente. Esses biomarcadores são a proteína tal total, a proteína tal fosforilada, o peptídeo beta-amiloide 1-42, o peptídeo beta-amiloide 1-40, dando a relação, dando o resultado. E o médico chega ao diagnóstico de Alzheimer. 60 a 70% das doenças degenerativas é Alzheimer. Outras 30% são outras doenças e o tratamento é diferente. Por isso que é uma revolução esse tratamento, esse exame, que traz o diagnóstico para o médico ter o melhor tratamento. Para saber mais, clique no link aqui abaixo. É o nosso WhatsApp, você vai direto à nossa central e nossa equipe técnica vai te dar as informações todas que você precisa para cuidar o melhor possível do seu parente na suspeita de um Alzheimer, na suspeita de um diagnóstico que até então não havia esses biomarcadores, numa coleta simples que é feita de líquor, tá certo? Uma coleta segura em parceria com a doutora Laura. Se precisar de mais informações, clique no link abaixo. Vamos voltar ao episódio. O Flemingcast nasceu para levar conteúdo relevante, conteúdo que realmente pode salvar vidas ou melhorar a qualidade do paciente e da família. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, doutora Laura Souza, neurologista, explicando muito bem os quadros aqui neurológicos, quando é subjetivo, quando já começa a ir para demência. A gente estava explicando exatamente, recapitulando aqui, doutora, você me corrige se eu estiver errado, que quando você tem algum prejuízo cognitivo na avaliação aqui, ó, você pode ser subjetivo quando você não tem, certo? Certo. Aí quando começa a atrapalhar um pouquinho a funcionalidade, você já começa a chegar para o estágio de demência. Isso. Aí explica pra gente agora, quando a pessoa começou a perder a funcionalidade, fazia as coisas, né? Você falou do banco, do aplicativo, cuidava das coisas, ia para caminho, sabia voltar, agora começou a ter uns apagõezinhos, né? Isso. Vamos falar porque é uma situação delicada, as famílias também sofrem, nós como parentes dessas pessoas sofremos também. Depois eu quero até te perguntar como que a gente familiar deve agir, né? Porque às vezes a gente fica incomodado, triste ou bravo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Explica para nós agora no caso que a pessoa começou a ter essas alterações. Perfeito. E agora como que é os próximos passos? Então, Marcelo, a gente percebeu que essa pessoa tem uma alteração nos testes, comprometeu a funcionalidade e a independência dela. Então a gente fecha isso como uma demência. E demência é um diagnóstico sindrômico. Então, dentro do grupão de demências, eu tenho um monte de outras doenças que causam demência. Tá. Então, não é que Alzheimer e demência são a mesma coisa. O Alzheimer é um tipo de demência, está dentro do grupão das demências, mas não é a única causa. Tá? Então, fechamos demência para esse paciente. O que a gente vai pensar? Isso é uma demência neurodegenerativa? Ou isso não é degenerativo, não é uma demência progressiva que vai piorar, né, com o tempo. Só traduzindo essa palavra, neurodegenerativa é que vai corroendo, vai destruindo ali os neurônios? Vai deteriorando ao longo do tempo.
pouco. É igual essa Isso. madeira aqui, como se fosse um cupinzinho vai ali comendo um pedaço disso? Isso, aos pouquinhos a gente vai perdendo, né? Essas conexões. Então, Isso é neurodegenerativo. Neurodegenerativo. Ah, tá bom. Certo? Tá. Então, se a gente está pensando ali no grupão, é uma demência e eu vou investigar se ela é ou não é neurodegenerativa. Tá bom. O que a gente vai precisar fazer? Exames de sangue, ressonância, ou um outro exame de imagem, mas de preferência uma ressonância do crânio. Por quê? Através desses exames eu vou identificar ou vou excluir algumas patologias. Tá. Então, por exemplo, a segunda causa de demência mais comum que a gente tem é a demência vascular. Ela vem em decorrência de múltiplos processos vasculares, múltiplos AVCs ou micro AVCs que vão lesando a estrutura cerebral e isso pode gerar uma demência. Então, isso não é neurodegenerativo. Isso está relacionado à lesão microvascular, né? E ela microvascular não é aquele derrame propriamente dito. Ele é micro, então é assintomático. Microcirculação, isso mesmo. No ponto de vista da pessoa. Não vai ter um AVC clássico, paralisar uma parte do corpo. Mas o sangue não está indo como devia ir para o cérebro. Isso, e aí eu vou fazendo um monte de lesõezinhas pequenininhas que à medida que elas vão se acumulando, isso pode levar a uma demência, né? Tá. E aí fator de risco para isso, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, sedentarismo, tá? Então entram os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Vamos adiantar um pouquinho aqui, Marcelo, que eu até trouxe uma imagem legal. Essa daqui eu só trouxe pra gente rever os sintomas, né? Tá. Então, o que é clássico aí da demência? Desorientação no tempo e no espaço, os prejuízos de memória com predomínio para memória recente, aquele paciente que fica repetitivo, pergunta um monte de vezes a mesma coisa, que muitas vezes a família... Olha o passarinho, daqui a pouco... Olha o passarinho. Isso mesmo. Dificuldade para fazer as tarefas do dia a dia que a gente comentou, muitas vezes esse doente vai tender a fazer um isolamento social, então ele evita o contato com outras pessoas para que os sintomas dele não sejam percebidos ou porque ele tem dificuldade em manter uma conversa, né? Inadequação na tomada de decisões, dificuldade para resolver problemas, confusão mental, distúrbios do sono, alterações do humor e da personalidade, alterações da fala, da linguagem. Tudo isso pode estar presente no contexto da demência. Pessoal, se você tem alguém, parente, algum amigo, olha os sintomas, tá bom? Procure um neurologista o quanto antes, tá? Vamos continuar aqui com o papo maravilhoso. Isso aqui é uma enciclopédia. Então, essa daqui eu só trouxe pra gente entender a prevalência dessas doenças, né? Que costuma dar mais 60%, 70% é Alzheimer? 60%, 70%. Então, nesse grupão, desse monte de coisa, 60% a 70% é Alzheimer. É bastante, hein? É bastante. O Alzheimer é a causa mais frequente de demência. Por isso que era tão difícil diagnosticar, porque tinha outros, aproximadamente 30% a 40%, né? Porque de 60% a 70%, que aí... São outros diagnósticos. E também outros protocolos ali, talvez, que tenham tratamento ou a forma de acompanhar, não é? Sim. Então, e a gente conseguiu agora, né? Uma parceria agora, a neurologista vai ser a grande instrumentadora e coletadora do líquor e dessa percepção, junto com a parceria do Flemme, a gente tem agora uma ferramenta poderosa. Qual que é essa ferramenta que nós temos? Porque isso é recente, é o que é de mais novo, o diagnóstico de Alzheimer. Nós estamos trazendo aqui no canal 25 e pelo Flemmingcast. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então a gente viu que a investigação desse paciente até agora evoluiu como? Então a gente fez uma consulta, esse paciente fez o teste da memória, a gente viu a funcionalidade, colheu exames de sangue, fez ressonância, mas até isso não me trouxe tanta resposta em relação a qual tipo de doença neurodegenerativa, de demência neurodegenerativa eu estou falando. Tá. E aí vem o grande papel dos biomarcadores da doença de Alzheimer. Tá. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Que as doenças têm as suas proteínas patológicas, né? Elas são os biomarcadores e cada tipo de demência tem a sua, né? Então, o que a gente vê em relação ao Alzheimer? Os marcadores do diagnóstico de Alzheimer são a proteína tau e a proteína beta-amiloide.
tá? Então a gente está vendo o Alzheimer aí em verdinho e ao redor dele amiloide e tal. Então essas são as proteínas que a gente vai estudar no contexto da doença de Alzheimer, tá? É através delas que a gente vai se aproximar desse diagnóstico de Alzheimer. É difícil a gente ter acesso a esses exames, pouquíssimos lugares fazem, são exames que têm um custo muito elevado. O que mais que a gente tem de opção? A gente tem a opção de dosar esses biomarcadores no líquor, tá? E aí eu acho que vale um esclarecimento, eu trouxe uma próxima imagem para explicar. Líquor às vezes não é uma coisa que fica tão clara, né? O que é líquor? O líquor é o líquido que banha o nosso cérebro, né? Nosso cérebro está mergulhado no líquor. Então, ele cerca o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. Então, ele é muito importante porque aquilo que o nosso cérebro produz reflete no líquor. Eu consigo dosar através do líquor, né? Entender como é que está a atividade no meu cérebro pela avaliação desse líquido que está em volta. Perfeito. Tá? Como que a gente faz para acessar esse líquido? Então, a técnica adequada para isso é uma punção lombar. Tá. Então, a gente vai introduzir uma agulha. Aqui é uma coluna lombar. Coluna lombar, tá? Então, a gente vai introduzir essa agulha através das vértebras do paciente até chegar lá no espaço subaracnoide, que é onde tem esse líquido. E a partir dali eu deixo essas gotinhas gotejarem no frasquinho que a gente vai enviar para análise, tá? Para investigar esses biomarcadores que vão descobrir o Alzheimer. O Alzheimer. Isso que é o de mais novo que existe hoje. Isso. Por isso que essa parceria foi vital, né? Sim. A neurologista, isso aqui para colher tem que ser mão hábil e também conhecimento técnico de toda a parte neurológica e tudo que se colhe. Também a interpretação cognitiva, os testes, o score, a funcionalidade. Aí o laboratório Flemme, com a questão da identificação, consegue chegar a um diagnóstico de Alzheimer, que agora é referência na nossa região e raríssimo a gente conseguiria se não tivesse essa tecnologia dos biomarcadores. Isso mesmo. Então essa é a grande novidade, a gente conseguir dosar esses biomarcadores no líquor. Em que contexto que isso é interessante? Eu vou fazer isso para todos os pacientes? Quando? Por que eu tenho que pensar em biomarcadores? Então aquele paciente que está naquela zona intermediária. Sim. Isso pode virar uma demência? Não, né? Então ele está lá no quadro de um comprometimento cognitivo leve. Tá. E eu quero fazer um diagnóstico precoce. Talvez seja o momento de investigar com biomarcadores. Tá. Paciente que abriu um quadro de demência precoce, de início abaixo dos 65 anos de idade. Vou ter que rastrear esse paciente, eu vou ter que buscar causas, vou ter que entender, não é o comum começar em uma forma de uma idade tão precoce, né? Então tem algumas indicações para a gente coletar esse líquor, fazer esse estudo e entender, né, se realmente aquele paciente tem essa alteração dos biomarcadores licóricos ou não, e se isso confirma ou afasta a possibilidade da doença de Alzheimer. Gente, obrigado mesmo, do fundo do coração. Muito. Doutora Laura Souza, obrigado, neurologista, membro também da Sociedade Brasileira de Neurologia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você de casa, um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo de Menino e até a próxima. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu, eleito o melhor restaurante do Brasil.